Audio Jungle. Saúdo a todos com maravilhosa paz de nosso Deus. Aqui estamos nesta oportunidade para mais um estudo de lição de Escola Sabatina. Você, meu irmão, seja bem-vindo mais uma vez a este canal, a qual proporcionamos aqui algumas pérolas da palavra do Senhor. Alguns tesouros que para muitos podem estar escondidos, mas aqui conseguimos trazer para você o melhor da palavra de Deus. E que este melhor seja também para o enriquecimento espiritual, para a tua vida, meu irmão, também de todos aqueles que estão nos acompanhando e daqueles que ainda vão nos acompanhar ouvindo essas mensagens. Peço a você que curta o nosso canal, que compartilhe, se inscreva e que possa levar essa mensagem do Senhor a muitos lugares. Temos essa oportunidade em nossas mãos e aqui estamos para fazê-la. Que seja para a honra e glória de nosso Pai que está nos céus. Amém? Quero agradecer aí a cada um dos nossos visitantes que estão sempre aqui nos visitando, principalmente aí nos nossos vídeos, né? Que vocês possam estar aí compartilhando sempre e que essas mensagens que aqui estamos oferecendo seja para a honra e glória do Senhor. São palavras de verdade e essas palavras de verdade têm que ser anunciadas a muitas pessoas. Convido vocês para que possamos estar juntos sempre fazendo esse trabalho. Amém? Vamos fazer agora uma oração para então adentrarmos na lição de Escola Sabatina dessa oportunidade. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, peço a Ti, Senhor, a Tua direção nesse trabalho e a cada um dos irmãos que estão nos visitando, para que essas palavras, Senhor, possam chegar aos seus corações e possa ter um desejo de renovo, de buscar, ó Pai, a Cristo Jesus e assim andarmos em Teus santos caminhos. Te abençoa também, ó Pai, os nossos convidados que compartilharão aí um pouco de seu conhecimento nessa oportunidade e que Tua palavra possa ser aí guardada no coração de cada um deles e também possam ter o desejo a passar a outros. É o que eu te peço nessa oportunidade, em Cristo Jesus. Amém. Agora sim, meus irmãos, estamos aí prontos a estudar mais uma lição da Escola Sabatina. E na verdade chegamos aí, né, ao final desse semestre, a qual teremos aí a nossa última lição desse semestre. Semana que vem estaremos aí de lição de Escola Sabatina nova. Acredito aí que a editora aí está trabalhando forte quanto a isso. E com fé em Deus, espero que vocês possam ter aí o quanto antes a nova lição de Escola Sabatina para continuarmos o nosso trabalho a partir da semana que vem. Amém? E a última lição desse semestre tem como título Conflito e Vitória. A nota de introdução diz dessa maneira: há uma luta entre as forças do bem e do mal, entre os anjos leais e os desleais. Cristo e Satanás não fazem acordo e nunca farão. Em todas as eras, a verdadeira Igreja de Deus tem se empenhado em decidida luta contra as forças satânicas. Até o final do conflito, prosseguirá a batalha entre os anjos maus e pessoas más, por um lado, e os santos anjos e os verdadeiros fiéis, por outro. Aqui, irmãos, a gente já vai entender sobre o conflito e vitória que teremos. A gente sabe que por muitos e muitos anos, a palavra do Senhor tem sido perseguida. E perseguida por quem? Por Satanás e seus anjos, que foram expulsos dos céus. E fazem de tudo para que aquelas pessoas que aceitaram as verdades possam aí ser desanimadas, possam aí passar para o outro lado. Mas, irmão, estamos aqui para entender um pouco mais desse conflito. Se tem conflito, se temos guerras, possa saber também que teremos vitória. E essa vitória está em Cristo Jesus. E é isso que devemos aprender nessa oportunidade. Amém? Vamos lá ao primeiro subtítulo dessa lição, que diz dessa maneira: inimizade e conflito do princípio ao fim. Uau! É duro, hein? Desde o princípio já existe esse conflito entre o bem e o mal. E vamos ver o que podemos aprender mais dessa lição.
A primeira pergunta diz desta maneira: segundo o veredito divino, o que existirá ao longo dos séculos entre a serpente e a mulher e também suas respectivas sementes? O que mostra a história do mundo? Para nos ajudar com essa pergunta, vamos ali nos dirigir ao nosso pastor ali de Juiz de Fora, o nosso pastor Wesley Gomes, para nos ajudar. Pastor, é contigo. Olá, queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Enorme prazer me dirigir mais uma vez a vocês. E muito obrigado, irmão Wilton, por me conceder mais uma vez este privilégio de compartilhar, juntamente com outros irmãos, esse estudo da lição da Escola Sabatina. Espero que Deus continue abençoando esse trabalho, ou para que várias pessoas possam ser alcançadas através dos ensinamentos que nós encontramos nas lições da Escola Sabatina. No decorrer desse semestre, nós pudemos estudar uma sequência de estudo bastante interessante, onde nós percebemos em todos os estudos que sempre era apresentado os dois lados. Sempre se apresentava uma parte que se opunha a uma outra parte. E essas partes, elas não se juntavam de nenhuma maneira. E é justamente o que nos apresenta a primeira pergunta da lição desta semana. Nós encontramos ali de maneira condensada tudo aquilo que nós já estudamos e tudo aquilo que ainda nós iremos estudar em outras lições. O capítulo 3 de Gênesis é um capítulo muito interessante, porque ele apresenta o pós-desobediência. Ele apresenta Deus se dirigindo a alguns personagens e dando a eles, ou dizendo a eles, as consequências da desobediência do que havia passado. Deus ele se dirige ao homem, ele se dirige à mulher, ele se dirige à serpente, o animal em si, que também recebeu as consequências, mas, sobretudo, no capítulo 3 e verso 15, nós encontramos ali que Deus se dirige agora de maneira direta ao próprio Satanás. Deus, ele então vai ditar sobre Satanás um julgamento, uma sentença. E quando Satanás escutou as palavras de Deus, ele bem soube nos falar, nota, que Deus ele não ficaria de braços cruzados, que Deus ele não ficaria ali parado na expectativa ou passivamente vendo o que estava acontecendo com o homem, vendo o homem sendo escravizado agora pelo pecado. Não. Satanás bem entendeu nas palavras de Deus, em Gênesis 3,15, que Deus estava ou já havia planejado algo para poder resgatar o homem. Quando Deus então se dirige a Satanás, ele determina ou pronuncia ali uma sentença que é uma sentença considerada profética, ou seja, uma linguagem profética em algo que poderia acontecer em dado momento, ou veio acontecer, viria a acontecer em dado momento. No entanto, a cita de Gênesis 3,15, ela é literalmente, veja só, não somente profética, mas literalmente verdadeira. Porque quando Deus diz que haveria inimizade entre as sementes, ou seja, a semente da mulher e a semente de Satanás, isto é algo literal, o que eu disse há pouco a vocês. O que nós estudamos nos meses anteriores nesta lição. Esta oposição entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Sempre haveria, a partir de então, a partir de Gênesis 3,15, esta oposição entre ambos. E se trata de uma inimizade, não uma inimizade tão assim superficial, mas uma inimizade mortal. Uma inimizade de ódio realmente entre a semente da serpente e entre a semente da mulher. Ali nós encontramos que é uma luta constante entre ambas as sementes.
e se opõe uma oposição intensa, uma oposição onde realmente não há a possibilidade de haver algum tipo de acordo. A nota de introdução fala que entre Cristo e Satanás não há como existir acordo, e realmente o mesmo passa com a semente de Cristo, com a semente da mulher, e o mesmo passaria com a semente de Satanás. Jamais entrariam em acordo, jamais estariam ali unidos ou juntos. Houve e sempre haverá esta oposição. Sempre haverá até o momento em que Cristo venha e termine com tudo isto. E esta inimizade ela vai ter o seu fim, como também é dito aí em Gênesis capítulo 3 e o verso 15. É interessante que ali fala que a cabeça da serpente ela seria esmagada. Então, é esse o destino que aguarda Satanás, ter a sua cabeça completamente esmagada. Talvez os irmãos possam dizer mais. Isso já aconteceu quando Cristo foi crucificado realmente. Nós temos aí mais uma derrota de Satanás. Não nos esqueçamos que Satanás ele foi derrotado uma vez no céu, quando ele foi expulso dali. Talvez deixe-me dizer de outra forma. Gênesis 3,15 é então uma condensação do grande conflito. Nós encontramos aí tudo aquilo que, de maneira bem resumida, o que vai ocorrer no grande conflito. Satanás ele foi derrotado no céu uma vez. Satanás foi derrotado na terra quando o conflito passou a terra 2 vezes. E Satanás será derrotado finalmente e eternamente ali após os 1000 anos, quando ele vai ter definitivamente a sua cabeça esmagada. Então nós vemos aí o resultado desta sentença profética e literal que foi dada por Deus ali no Jardim do Éden. Por um lado, foi algo que causou uma expectativa muito ruim, negativa, que foi o lado de Satanás, mas por outro lado, que foi o lado de Adão e Eva, veio como um bálsamo para poder sanar as preocupações que passavam na cabeça de Adão. Antes de Deus dizer quais eram as consequências que viriam a Adão por sua desobediência, ele primeiro deu o bálsamo, Gênesis 3,15. E depois, então, de receber esse bálsamo, Adão ele se sentiu confortado, ele se sentiu agora com a esperança de que um dia poderia rever tudo aquilo que havia sido perdido. Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar e que possamos continuar sempre como sementes da mulher. Você e eu somos filhos e filhas de Deus. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, é meu desejo de oração em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Wesley. Muito obrigado pela tua ajuda aí, pela tua colaboração mais uma vez. Fico feliz em estar aí sempre convidando o irmão e o irmão sempre aqui desejoso de estar trabalhando conosco. É uma alegria, quer dizer, todos os nossos pastores, né, sempre tem uma boa aderência quando a gente chama aí para fazer esse trabalho, sempre aceito. E o irmão é mais um desses. Que Deus te abençoe sempre e abençoe sempre o teu ministério. Aqui vemos, irmãos, esta primeira pergunta. Aqui falou muito bem claro de Gênesis 3,15. E aqui tem uma primeira profecia bíblica, a qual veio para nós, para Adão e Eva ali, quando estava no Jardim do Éden. Eles pecaram, é claro, e agora veio aí essa profecia, né? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse foi o primeiro sinal de esperança que foi dado ao homem aí depois do pecado. Mesmo que a gente tenha sido, os nossos pais erraram ali, né? Deus ainda na sua misericórdia ainda dá essa profecia, a qual nos dá ânimo, a qual nos dava aí um prelúdio do que iria acontecer literalmente em nossas vidas. E principalmente na vida de Cristo Jesus, que veio a essa terra e foi ferido, mas saiu como um grande vencedor. Irmãos, isso é uma alegria. E que possamos estar aprendendo mais essa lição. Amém? Que Deus nos abençoe para isso.
Vamos agora à segunda pergunta, que diz desta maneira: de acordo com a profecia bíblica, que escalada de conflito se espera entre as forças do bem e do mal em um futuro próximo? O que provocará? Para nos ajudar com essa pergunta aqui, eu quero convidar aí a nossa irmã Marina Sibaldi, ela é de Juiz de Fora, né, mas agora está ali como trabalhando ali no Peru. Está trabalhando ali, e que Deus te abençoe, irmã Marina, desde onde a irmã estiver agora. É contigo. Olá, meu querido irmão e irmã. Vos saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus e desejo a todos um feliz sábado. Aqui quem vos fala é vossa irmã em Cristo, Marina Sibaldi. A partir deste momento, vamos responder à pergunta de número 2, que nos disse assim: de acordo à profecia bíblica, que escalada do conflito espera entre as forças do bem e do mal em um futuro próximo? Que provocará? Respondendo à primeira parte da pergunta, em que grado do conflito vamos estar em um futuro muito próximo, eu diria que seria no seu ápice, ou no seu grado mais intenso, já que o conflito se acerca ao seu final e ambas as partes querem a vitória. Mas o que isso provocará? Bom, Satanás já sabe que está derrotado, e é por isso que ele se enche de ira contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Incluso vai fazer guerra contra eles, perseguir de todas as maneiras. A igreja será exposta à mais terrível prova já vivida em toda a sua história, já que dessa vez será perseguida, incluso pelos cristãos. Mas o Senhor, em sua palavra, nos deixou algumas palavras de ânimo. Em Marcos, ele diz que seremos aborrecidos pelo seu nome, mas se perseverarmos, seremos salvos. Que o Senhor nos conceda muita fé e fortaleza para vencer essa guerra. Que o Senhor os abençoe. Muito obrigado, querida irmã, que Deus te abençoe. Aí na cidade que a irmã está, é um nome bastante difícil, né? Sapessoa, algo assim, né? Que Deus te abençoe aí onde quer que esteja, e que esse tempo aí no Peru seja de cada vez mais aprendizado, para que quando a irmã vier ao Brasil, colocar aqui para nós também essa grande experiência que a irmã adquiriu aí nas terras longes aqui. Que Deus te abençoe. E aqui, irmãos, vimos a resposta da nossa irmã Marina. E aqui falou um pouco de Apocalipse, capítulo 12, ao qual Satanás ele faz uma coisa. Contra quem? Contra o remanescente de Deus, contra o remanescente da sua semente. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Irmãos, lembre-se de uma coisa. Satanás ele está irado. E ele está irado justamente contra essas pessoas. Tem muita gente aí que se diz ser que faz a vontade de Cristo, que faz a vontade de Deus. Mas aqui está bem claro contra quem Satanás está lutando, contra quem ele está fazendo guerra. Não é com todos os cristãos, mas sim por um grupo especial. E esse grupo especial, irmão, é o que eu e você deve estar incluso. Nesse grupo especial, não diz aqui que é um monte de pessoas, essa multidão toda de cristãos que existem, mas sim um remanescente. Um remanescente é um punhado, um pouco desses cristãos, que são o quê? Fiéis à vontade de Deus. Aqui diz que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E é por isso que estamos nessa oportunidade falando dessas maravilhosas mensagens, para que as pessoas que não entendem sobre esse ponto possam entender. Eu e você temos um trabalho muito grande em nossas vidas. E esse trabalho é aceitar a vontade de Deus, ao que muitas pessoas não estão fazendo. Muitos estão dizendo que estão fazendo, mas na verdade não estão. Em vez de fazer a vontade de Deus, estão fazendo a vontade de quem? O que é que diz João 8,44?
E não é a vontade de Deus que eles estão fazendo. Estão chamando outro ser de pai. E aquelas pessoas que não estão incluídas nesse remanescente, acabam fazendo dessa maneira. Então é por isso, meu irmão, que eu e você temos a oportunidade hoje de ser fiel à vontade de Deus, guardar os seus mandamentos e ter a fé em Jesus. Que possamos estar fazendo isso. É uma bênção e estamos aqui para te falar isso. Amém? Vamos seguir aí com a nossa terceira pergunta. E o segundo subtítulo, né? Diz assim: natureza espiritual do conflito. Terceira pergunta. Podemos pensar que nossa guerra é contra seres humanos, povos ou nações? Como definiu o apóstolo Paulo os conflitos cristãos de todas as épocas? Para nos ajudar com essa pergunta, vamos ali a São Paulo com o nosso irmão Sandiel Maravilha, para nos ajudar. Irmão Sandiel, seja bem-vindo e compartilhe conosco um pouco mais de conhecimento. Oi, meu querido irmão, que a paz e a graça de Deus seja com você. Obrigado, irmão Wilton, pela oportunidade. Nos encontramos agora na última lição desse semestre, uma lição onde conseguimos observar como diversos personagens da Bíblia conseguiram vencer os seus conflitos, conseguiram passar pelas dificuldades e ter a vitória. E hoje é o dia, nessa última lição, é o dia de ver a nossa história. Como nós podemos vencer os conflitos? Que conflito temos que vencer contra quem? E por isso estamos estudando, o irmão Wilton me deu a oportunidade de responder a terceira pergunta da nossa lição. É uma lição onde concluímos então esse período da lição Conflito e Vitória. E essa terceira pergunta vai falar um pouquinho sobre a natureza espiritual deste conflito. A pergunta diz assim: podemos pensar que nossa guerra é contra seres humanos, povos ou nações? O que será? Será que a nossa batalha é contra pessoas, contra povos, contra nações? Contra quem é nossa batalha? O apóstolo Paulo responde em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui o apóstolo Paulo ele deixa claro contra quem é a nossa luta. Agora o interessante aqui é que o apóstolo Paulo escolhe uma linguagem um pouquinho, talvez, arriscada, porque é muito arriscado quando vamos fazer uma frase, falando agora do português, quando vamos fazer uma oração, repetir sempre a mesma palavra. E o apóstolo Paulo utiliza essa linguagem, mas ele utiliza com propósito, porque ele repete aqui a palavra contra, muitas vezes ele fala, nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes, contra as hostes. Ele podia aqui economizar essa palavra contra, não colocar. Mas por que ele coloca? É como se ele estivesse, por exemplo, dando uma aula para nós e estivesse dizendo e recalcando o que ele quer dizer. É contra os principados e potestades. E repete uma vez e repete outra para que isso possa ficar claro. Então o apóstolo Paulo deixa aqui essa linguagem mais fácil para entender contra quem temos que lutar e contra quem não vamos ter que lutar. A nossa batalha aqui nessa terra, irmãos, para que possamos vencer, não é contra pessoas, não é contra povos. Um dia chegaremos aí contra povos, contra as pessoas, mas esse não é importante. A nossa batalha principal é contra as hostes do mal, é contra as hostes satânicas. E desde o princípio é assim, as forças do bem contra as forças do mal. Esse é o grande conflito que nós temos que enfrentar. Então, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. É uma guerra espiritual. O povo de Israel, antigamente, já vimos algumas histórias assim, eles lutavam contra pessoas, contra povos, para conseguir chegar a Canaã. Para chegar a Canaã, o povo de Israel, ele lutou contra muitos povos. Agora, e nós? Nós também queremos alcançar, mas queremos alcançar a Canaã celestial. E para alcançar a Canaã celestial, não vamos batalhar contra pessoas, contra povos, não. Vamos batalhar contra as hostes do mal, que todos os dias vão estar tentando nos derrubar. Agora, como Satanás me ataca? Como o mal vai me atacar? Ele vai tentar te derrubar, ele vai tentar te fazer cair, vai tentar te fazer pecar, ele vai tentar derrubar essa sua vida de santificação. Você está tentando ali ter uma vida de obediência a Deus, Satanás vai tentar colocar uma pedra no seu caminho para tentar te fazer cair. Então, muito cuidado, porque as hostes do mal são astutas. Eles vão tentar te derrubar, eles vão tentar te fazer cair para que você possa perder a sua salvação e deixar de chegar a Canaã. Agora, como eu posso vencer isso?
É por isso que muitas vezes na Bíblia também tem uma solução, que é a armadura espiritual. É a armadura que Deus nos dá para nós. Então, isso vamos ver nas próximas perguntas. Agora, como definiu o apóstolo Paulo, que é a segunda parte? Como definiu o apóstolo Paulo o conflito cristão de todas as épocas? O apóstolo Paulo, ele define a vida cristã de várias maneiras e utiliza várias analogias para isso. E uma dessas analogias é uma milícia, é uma batalha e também uma corrida. Então ele define a vida cristã como uma batalha, como uma corrida, como uma luta. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Durante a nossa vida nós estamos combatendo, estamos lutando contra Satanás, estamos lutando contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Essa é a nossa luta, é a nossa batalha diária. E o apóstolo Paulo, quando chegou no fim da sua vida, ele falou: combati o bom combate e acabei a carreira. Eu já acabei o que tinha que acabar, eu venci. E ele, no final da sua vida, ele diz isso. Então esse é o nosso objetivo, que no final da nossa vida, quando estiver talvez a ponto de morrer, ou talvez quando Cristo voltar, essa vai ser a nossa frase final: combati o bom combate e no final eu guardei a fé. A fé é a esperança que você tem em Deus, a fé é a esperança que você tem, que o Senhor vai estar ao seu lado te ajudando em todos os momentos. Então que essa possa ser a sua palavra final no final da sua vida. Eu passei por tudo, eu batalhei contra tudo, batalhei contra o mal, batalhei contra as hostes satânicas, batalhei contra os príncipes das trevas, mas eu venci. Eu consegui a vitória. Que esse possa ser o meu desejo, e esse é o meu desejo, que esse também possa ser o seu desejo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Sandiel. Que Deus te abençoe sempre. E é sempre bom aí ver o irmão sempre colaborando conosco. Que Deus te abençoe aí no teu trabalho. O irmão aí com o Quarteto Juan Rus. Quem não viu ainda o Quarteto Juan Rus, está perdendo belíssimos louvores. O irmão Sandiel aí, ele faz o baixo, um baixo muito bom. E que aproveite, irmão, esse dom que Deus te deu para estar sempre colaborando no trabalho do Senhor. E não só nisso, né? O irmão Sandiel também aí está sempre trabalhando com música, sempre trazendo bastante conteúdo para nós. Breve vai ter o canal aí do irmão Sandiel e desde já eu dou spoiler para vocês para que ele possa estar trabalhando e em breve colocar esse canal para curtirmos e também ouvirmos belíssimas músicas, belíssimas orações cantadas ao Senhor. Muito obrigado, meu irmão. E aqui a gente viu, né? Contra quem a gente está lutando. Se é contra homens, contra quem que é. Aqui a gente está vendo que nossa guerra é contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais. Irmãos, que eu e você possa ter o desejo e os olhos abertos para estar de pronto e de prontidão, para quando Satanás vir, estejamos vigiando e atentos, para que não venhamos ser assediados por ele, para que não venhamos chamá-lo de Pai, mas sim fazer a vontade de nosso Deus e guerrear contra ele. Se confiarmos em Deus, poderemos vencer qualquer hostes inimigas. Que possamos crer nisso. Amém? Vamos agora aí à quarta pergunta. A quarta pergunta diz assim: do que estavam seguros os soldados espirituais do exército do Senhor? Em nome de quem lutarão e vencerão as batalhas? Para nos ajudar aqui, vamos convidar a nossa irmã Luara, líder Paraty, para nos ajudar. Irmã, é contigo. Olá! Que a paz de Jesus esteja com todos os irmãos. Eu sou muito grata de estar aqui participando dessa lição maravilhosa, que tem muitos ensinamentos, muitas coisas boas para nós que somos cristãos. Desde já agradeço ao irmão Wilton por ter me feito esse convite maravilhoso de participar da lição. E eu estou incumbida de responder a questão número 4, que diz da seguinte maneira: do que estavam seguros os soldados espirituais do exército do Senhor? Do que eles estavam seguros? Eles estavam seguros que eles iriam vencer o inimigo com toda a certeza, né? E nós também devemos ter essa certeza em nosso coração, que nós iremos vencer o inimigo. E a próxima questão diz da seguinte maneira: em nome de quem lutarão e vencerão a batalha? Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Nós devemos ter essa
plena certeza que nós iremos vencer essa batalha contra o inimigo, que é o que nós mais esperamos, é o que nós mais aguardamos, é vencer essa batalha contra o inimigo, em nome de Jesus, né, irmãos? É o desejo de todos nós. E eu gostei muito da parte que diz no texto inspirado: Deus foi a força de Judá nessa crise e é Ele a força de seu povo hoje. Não devemos confiar em príncipes ou pôr o homem no lugar de Deus. Então, irmãos, nós devemos ter isso em nossas mentes. Deus, Ele sempre esteve com o seu povo. Ele sempre estará com o seu povo. Nós devemos crer e confiar nele, somente isso, né? Pois Ele sempre estará conosco, independente de qualquer coisa. E nós devemos estar do lado de quem, irmãos? Do lado do vencedor, que é Jesus Cristo, e não do lado do perdedor, que é Satanás. Então, essa foi minha participação. Agradeço a todos. Amém. Muito obrigado, irmã Luara. Que Deus te abençoe sempre. Que possa estar sempre colaborando aqui. É mais uma jovem pessoal que está aqui colaborando com o nosso canal e nesse belíssimo estudo de Escola Sabatina. Irmã, seja bem-vindo. Outras e outras oportunidades. Que Deus te abençoe sempre. A você e sua família aí, tá bom? Abraço aí a todas as pessoas aí de Paraty. E assim vemos, irmãos, mais uma resposta da lição de Escola Sabatina. A irmã deu a introdução aí na nota, né? Eu gostaria de ler também um pedaço da nota que é de suma importância para nós. E tomem atenção, diz assim: não é esse o caso na luta cristã? Todos podem participar dessa corrida e ser assegurados da vitória e da honra imortal, caso se submetam às condições. Declara Paulo: correi de tal maneira que o alcanceis. Irmãos, isso aqui é algo para abrir nossos olhos. É algo para que eu e você possa ter o desejo de estar nessa luta, de estar lutando cada vez mais, de estar permanecendo nos caminhos do Senhor. Diz aqui mais: ele então explica as condições necessárias a observar a fim de terem êxito, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Muita gente quer servir o Senhor, mas quer servir o Senhor do jeito que quer. Ah, eu acho melhor servir a Deus assim porque Deus me ama e eu vou fazer dessa maneira. Irmão, não é bem dessa maneira. Deus, ele deixou bem claro como devemos aceitá-lo, como devemos fazer sua vontade. Hoje tem muitas igrejas pelo mundo. Por que tem muitas igrejas? Sabe por quê? Porque não existe união entre elas. Porque o inimigo está lutando para que a igreja não tenha aí uma unidade. E faz com que várias pessoas acabem aceitando o que acham melhor para as suas vidas. E há muitas igrejas por aí que, em vez de mostrar a Bíblia como ela é, acabam trazendo doutrinas de homens para elas. Aceitam com que as pessoas sigam do jeito que estejam. Jesus diz: vem como estás. Mas se é para irmos a Jesus como estamos, ok. Mas depois que conhecemos Ele, devemos mudar, devemos ser transformados. E é isso que necessita. Muitas pessoas querem servir a Jesus do jeito: não, eu vou em tal igreja porque assim é melhor. Porque é melhor para mim. Ele não quer se abster de nada. Muito pelo contrário, em vez de fazer a vontade de Deus, quer que Deus faça a sua própria vontade. É aí que muitos se enganam. E aí é onde muitos tropeçam. E em vez de estar lutando aí uma guerra contra as dominações de Satanás deste mundo, estão do lado dele. É duro ouvir isso? É. Mas é a verdade. Mas que Deus possa nos abençoar, né? Para que possamos ter o desejo de estar aí ouvindo a palavra do Senhor. Possamos estar atentos a isso. Amém? Terceiro subtítulo agora. Poder divino para o chamado final para a glória. A quinta pergunta diz dessa maneira: o que receberão os servos do Senhor? Aqueles que o têm amado e seguido e têm pregado sua mensagem com poder. Irmãos, aqui está uma resposta nessa quinta pergunta que é maravilhosa para mim e para você. E eu vou ter aqui a oportunidade de responder para vocês.
O que é que vão receber os servos de Deus? Todos aqueles que têm amado e seguido e têm pregado essa palavra com ousadia e poder. Receberão o quê? O Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor é bem clara. Olha o que diz aqui Joel 2, 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu Espírito. Cremos, irmãos, no poder do Espírito Santo do Senhor. Eu quero falar em línguas. Eu quero falar novos idiomas para que tenham um propósito de pregar a palavra de Deus. Eu não quero, como muitos estão fazendo, inventando outros tipos de línguas para se engrandecer e dizer que recebeu o Espírito Santo. Não é dessa maneira. Eu creio no Espírito Santo e creio que no final dos tempos os jovens poderão fazer isso. Os velhos também poderão fazer isso. Mas, irmão, temos que ir de acordo com a palavra do Senhor. O Espírito Santo está conosco há muito tempo. Há muito tempo. E o Espírito Santo está aí para nos convencer de nossos pecados. Mas muitas pessoas estão dizendo aí que o Espírito Santo faz isso, faz aquilo e faz aquilo outro, dá força para uma pessoa levantar um monte de coisa, levantar peso, ficar rodando. Mas não é dessa maneira, meu irmão. O Espírito Santo vem para aqueles servos que têm amado e seguido e têm pregado a mensagem com poder. Como assim? Eu sempre vejo a expressão de dizer: eita, mensagem poderosa, eita, que o irmão pregou bonito, essa mensagem tem poder. Claro que a mensagem tem poder. Só não podemos. A mensagem de Deus, ela tem poder nas mãos certas para elevar a pessoa. Mas a palavra de Deus em mãos erradas e pessoas que fazem dessa artifícios para a sua sobrevivência do jeito que querem, estão indo totalmente contra a vontade do Senhor. Meus irmãos, que eu e você possa ter o desejo, de receber o Espírito Santo. O Espírito Santo. E aqui ainda diz na nota: devemos crescer em graça e no conhecimento do Senhor. Quer crescer em graça? Quer crescer em conhecimento? O que é que eu devo fazer? Amanhã tem uma prova de matemática no colégio. Há quanto tempo eu tenho que estar pronto para fazer essa prova no colégio, esse exame? Eu tenho que estudar apenas hoje? Não, irmão. Eu tenho que já estar pronto. E o que é que eu devo fazer? Estar sempre estudando, para que assim eu possa vencer os exames, as provas que eu tenho nas minhas vidas. E se tu quer crescer em graça e conhecimento, te apresento o conhecimento da palavra de Deus. Estude a palavra do nosso Senhor, e assim você crescerá. E assim que eu e você, como cristão, devemos estar fazendo. E diz mais a nota: o presente é um tempo de adaptação para o céu, quando precisamos andar em inteira obediência a todos os mandamentos de Deus. Temos a oportunidade agora de estar aí fazendo a vontade de Deus como Ele quer. Mas muitas vezes não fazemos isso. Eu sirvo ao Senhor. Guarda os mandamentos? Não. Que negócio é esse? Tu quer servir a Deus como tu quer? Não pode, meu irmão. Tu quer receber o Espírito Santo? Quer crescer em graça? Busca a palavra do Senhor. O Espírito Santo virá sem medida, para que a mensagem do Senhor seja pregada mais e mais. Que eu e você trabalhe a favor disso. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos agora aí à sexta pergunta, que diz dessa maneira: qual tem sido sempre o desejo e a fervente oração de Jesus por seus seguidores? O que tem preparado para os que lhe amam e seguem no conflito contra os poderes malignos? Para nos responder essa pergunta, para nos ajudar, eu convido aí a nossa irmã Stephanie Silva, ali de Valença, Bahia, para nos ajudar. Irmã Stephanie, é contigo.
paz e alegria do nosso Senhor Jesus Cristo possa se fazer presente na vida de todos os nossos queridos e amados irmãos. Bem, o irmão Wilton me dirigiu a pergunta de número 6 e vem perguntando ali qual que era o desejo de Jesus, né? E no versículo de João, versículo 17, capítulo 24, vem falando bem claramente qual que era o desejo de Jesus. Diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Então ali vem deixando bem claro o desejo de Jesus Cristo, que era que estejamos todos juntos, né? Ele gostaria que todos nós estivéssemos juntos. E onde nós estaríamos juntos, né? O que Jesus teria preparado para nós? Na segunda parte da pergunta, vem nos dizendo isso. E o finalzinho do texto diz: Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tem tem um hino no nosso hinário, do número 552, que diz que Cristo foi preparar-nos lugar na celeste morada do Pai, onde havemos de em breve chegar, e onde nunca o pecado nos trai. Então, o que Jesus foi preparar para nós? Ele foi preparar os nossos lugares, as nossas moradas no céu. E diz que estaremos ali com Jesus na perene morada de luz, no inefável jardim do nosso querido e amado Senhor. Então, é muito lindo isso, o amor que Jesus Cristo tem para conosco, né? Ele quer que a gente esteja próximo dele e ele vai nos levar para um lugar maravilhoso. E a notinha da sexta pergunta diz o seguinte: de cortiços, de pobres choças, de prisões, de cadafalsos, das montanhas e desertos, das cavernas, da terra e dos abismos do mar, Cristo recolherá seus filhos. Então não importa onde esteja um filho arrependido do nosso Senhor Jesus Cristo, que esteja cumprindo a sua vontade. Onde quer que esse filho de Deus esteja, a promessa de Cristo na vida dessa pessoa vai se cumprir, vai alcançar ele. Não importa se ele vai estar numa favela, se ele vai estar em Dubai, se ele vai estar na África, não importa onde ele vai estar, a promessa de Cristo vai se cumprir na vida dele. E continua dizendo: na terra tinha sido destituídos, afligidos e atormentados. Milhões baixaram ao túmulo, carregados de infâmia, porque recusaram render-se às enganosas pretensões de Satanás. Por tribunais humanos, os filhos de Deus foram condenados com os mais vis criminosos. Mas próximo está o dia em que Deus mesmo é o juiz. Salmo 50, versículo 6. Então, as sentenças dadas à terra serão invertidas. Então, tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Vestes brancas dar-se-ão a todos eles. E chamar-lhes-ão povo santo, os redimidos do nosso Senhor. Que promessa linda e maravilhosa, não é mesmo, irmãos? Então, que possamos trabalhar para que esses irmãos que estão em todas as partes do mundo possam ser alcançados, para que eles possam desfrutar dessa maravilhosa promessa que o nosso Senhor Jesus Cristo reservou para nós. Esse é o meu desejo nessa oportunidade. Obrigada e tchau. Muito obrigado, irmã Stephanie. Que Deus te abençoe sempre. Obrigado por aí estar colaborando conosco também nessa lição de Escola Sabatina. Que Deus abençoe aí a você e sua família. E aí vimos, irmãos, mais uma resposta. A irmã Stephanie não perde a oportunidade, né? A irmã Stephanie gosta de louvar bastante ao Senhor. E até na resposta de lição de Escola Sabatina, essa jovem aí com essa inteligência traz aí um hino muito interessante, o que fala justamente sobre essa lição. Que Deus te abençoe, irmã. É uma bênção saber de jovens muito inteligentes que usam aí o seu conhecimento para toda oportunidade apresentar a palavra do Senhor. Isso é uma bênção, que possamos ficar felizes, amém? Que Deus abençoe. E aí a gente viu, né, qual tem sido sempre o desejo e a fervente oração de Jesus, que a gente possa estar ao lado dele. E o que foi que Cristo foi fazer? O que ele está preparando para nós? A irmã já está bem respondida, já respondeu, está bem claro, as mansões celestiais. O lugar que um dia iremos passar um bom tempo na presença de nosso Pai que está nos céus. E que possamos ter o desejo de viver nessa vida, lutando e vencendo os conflitos dessa terra, para um dia gozarmos na presença do Senhor. Amém? Vamos agora à sétima pergunta dessa lição, que diz assim, e o quarto subtítulo: Vitória
entrada no reino de glória. Sétima pergunta: que palavras finais se falará do templo dos céus? Que maravilhosas promessas cumprirá o Senhor com aqueles que vencerem o maligno através de seu divino poder? Para nos ajudar aí com essa pergunta, eu convido aí o nosso pastor Samuel Maravilha para nos ajudar. Pastor Samuel, seja bem-vindo mais uma vez. Saúdo a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado, irmão Wilton, pela oportunidade que me concede para poder responder a sétima pergunta dessa lição maravilhosa sobre conflitos e vitórias. Já estamos na última lição desse semestre e eu acredito que muitos aproveitaram as oportunidades e as bênçãos que essa lição nos ofereceram. A pergunta que a mim me toca, ela é importante pelo fato de que as palavras que vai ser ouvida quando Jesus se levantar do templo onde ele está sentado, ela já se repetirá pela segunda vez, porque uma certa ocasião, há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, ele, para oferecer a oportunidade do povo, de nós como seus filhos, entrarmos no período da graça, quando ele terminou a obra para convidar as pessoas a entrarem no tempo da graça, ele também pronunciou essas palavras: está consumado, está feito. Isso quer dizer, a obra que eu tinha que fazer para dar a oportunidade de entrar aos filhos de Deus dentro desse período já foi concluída. E agora também Jesus está terminando sua obra expiatória, sua obra de expiação no santuário celestial. E ele agora, ao finalizar a sua obra de intercessão, ele também pronunciará essas mesmas palavras que há 2000 anos atrás foram ditas diante daquele povo. Está feito. Ou seja, quem é sujo, continue sendo sujo. Quem está limpo, continua sendo limpo. A segunda parte da pergunta fala que uma promessa nesse momento será cumprida. Porque o Senhor Jesus havia feito uma promessa a seus filhos: aos que vencerem, se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei ao lado do meu Pai que estás nos céus. Nós temos a oportunidade de nos assentarmos do lado de Jesus pela vitória. Essas palavras, ela tem que ser escutada. Nós temos que ouvir a palavra. O problema foi que Ellen White, ela trouxe a alusão, um sentimento que será a preocupação dela quando ela estiver pronta para entrar no reino da glória. Ela disse assim: eu tenho estado a pensar como nos sentiremos quando terminar a graça. Ela estava preocupada sobre o sentimento que ela ia ter quando o tempo da graça fechasse e Jesus dissesse: está feito. Por que ela tinha essa preocupação? Essa preocupação dela era razoável pelo fato de que ela iria pensar: puxa vida, será que eu sou merecedora dessa ação que Jesus tem feito por mim? Esse presente maravilhoso que é o reino da glória, será que eu sou merecedor? Como eu vou reagir quando Jesus disser: vinde-me de meu Pai? Será que realmente eu vou dizer: puxa vida, eu não fiz nada e estou merecendo tanta coisa? Eu não sou merecedor disso, eu não sou merecedor dessa graça. Por que eu não dei o melhor? Eu me recordo uma pequena experiência de uma senhora, pobrezinha. Ela vivia num cantinho de uma cidade, não conhecia muitas pessoas importantes, até o dia em que alguém bate na porta dela, um dia de chuva, e diz assim: minha senhora, me empresta um guarda-chuva que eu preciso ir à rodoviária e estou me molhando. Amanhã, se Deus quiser, ou após amanhã, eu trarei o seu guarda-chuva de volta. E ela pensou assim: mas como é que eu vou dar um guarda-chuva para alguém que eu não conheço? Mesmo assim, ela foi olhar no meio das suas bagunças lá, encontrou um guarda-chuva com as varetas quebradas, furado, rasgado, e disse assim: olha, eu só tenho esse, se te servir. Ah, serve sim, pelo menos vai me proteger um pouquinho da chuva até eu chegar na rodoviária. E ela foi embora. Passado alguns dias, essa pessoa retorna e bate na sua casa de novo para retornar com guarda-chuva. Só com um guarda-chuva novo, alguns presentes para as crianças. E quando ela bateu na porta, ela disse assim: você lembra de mim? Sim, eu lembro. Eu vim trazer o seu guarda-chuva, eu sou fulano de tal. Você é quem? Quando ela disse quem era, percebeu que realmente era uma pessoa importante. E ela, quando
ela percebeu que a pessoa que estava na sua casa era uma pessoa importante, começou a ter esses sentimentos que ele não estava preocupado de ter. Puxa vida, se eu soubesse que era você, que você estava batendo em minha casa, era uma pessoa tão importante, eu daria o melhor guarda-chuva que eu tenho na minha casa. Irmãos, eu daria, se eu soubesse. Sabe por que muitas vezes nós não fazemos o melhor para Jesus? É porque não conhecemos a Jesus, não conhecemos a obra que Ele está fazendo, não conhecemos a importância do que Ele está fazendo por nós, não conhecemos quão bom e quão suave é a pessoa de Jesus Cristo por nós. Porque se eu conhecesse, eu daria o melhor para Ele. E esse sentimento talvez não seria tão pesado quando recebêssemos as boas-vindas no Reino da Glória. Por esse motivo, essa pergunta nos faz meditar, nos faz nos interessar em fazer a melhor coisa para o Senhor Jesus. Para que esse sentimento não seja um sentimento depressivo e nos martirizar dizendo, puxa vida, eu poderia ter feito muito mais pelo meu mestre e agora já é tarde demais. O que eu fiz, fiz. Quem está sujo, continue sendo sujo. Quem está limpo, continue sendo limpo. Porque Jesus pronunciar essas palavras está feito. Que Deus nos ajude para que possamos aproveitar as melhores oportunidades que nós temos de não só apresentar a Deus o melhor, mas para buscar conhecer a Jesus, quão importante Ele é na nossa vida. Porque se eu conheço a Jesus, eu não vou fazer com aquela mulher entregar o pior para ela. Eu vou dar o melhor para Jesus. Porque eu conheço, eu sei que Ele é importante, eu sei que Ele é famoso, eu sei que foi Ele o causador da minha salvação, por isso realmente eu quero dar o melhor. Que Deus abençoe para que cada um de vocês nesse dia dê o melhor para Jesus. Esse é o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Samuel, por mais uma vez estar aqui para nos ajudar. Eu fico feliz aí com a tua presença e sempre que eu tenho oportunidade, o irmão está aí também sempre apto e pronto para responder. Que Deus te abençoe teu ministério e também toda a sua família, tá bom? Que Deus abençoe sempre. E aí, irmãos, a gente viu mais a resposta dessa belíssima pergunta. E olha o que diz um pouco da introdução. Aproxima-se o tempo em que será demasiado tarde para buscar a Deus. E tenho estado a pensar como nos sentiremos quando terminar a graça e findar toda a obra de nossa vida. Irmãos, abra os olhos, despertem. É hora de acordarmos. Muita gente fala que o que está acontecendo com essa pandemia, com esse terremoto que deu há pouco no México, com essa chuva de gafanhotos que vem da Argentina para o Uruguai ou Brasil, já é o fim. Claro, meu irmão, já é o fim, mas ainda não são as últimas 7 postreiras pragas, as 7 últimas pragas de Apocalipse. Não, meu irmão. O que está acontecendo hoje é para que eu e você abra nossos olhos e possa dizer, não tem jeito não, o tempo chegou. E que possamos aproveitar o tempo que estamos vivendo para aceitarmos verdadeiramente a Deus. Que possamos gritar em alta voz, é chegado o tempo, e anunciar, porque o tempo está próximo, meu irmão. Será demasiado tarde para muitos que querem buscar a Deus. Chegará o momento que eles tentarão achar o nome do Senhor, mas não acharão mais. Porque a porta da graça se há fechado. Meu irmão, o tempo oportuno se diz hoje. Aceite a palavra do Senhor. Não deixe para depois, mas faça agora. É o que eu e você deve estar fazendo. Amém? Possamos estar buscando mais e mais isso. E agora, meus irmãos, vamos ao final dessa belíssima lição de escola sabatina. E eu vou responder. Vamos ver aqui a última pergunta que diz assim, que é a 8, né? Onde passarão a eternidade todos os vitoriosos, livres de todos os conflitos. Onde é que passaremos, irmãos? Isso é uma bênção, é por isso que aqui falou de conflito e vitória. Nessa lição falamos tanto dos conflitos, dos embates que o povo de Deus vem tendo através dos séculos, através de todas as eras. Mas chegou a oportunidade de entendermos o que é que vamos receber. Irmãos, aonde passa a eternidade todos os vitoriosos? É com o nosso Deus. Essa terra que hoje está aqui, muita gente acha ela ainda linda. Claro, ela é linda. Mas não é nada comparado com o que Deus preparou lá no começo para nós. Como era no jardim. Deus não criou a nós para estarmos morrendo, para estarmos sofrendo. Mas por consequência do pecado estamos dessa maneira. Mas
o lugar que Deus vai preparar, que essa terra... Passaremos um tempo ali nas mansões celestiais por 1000 anos, né? Depois, a santa cidade descerá para a terra, e aí tudo será transformado. Essa terra será purificada e tudo se fará novo. E é aqui que passaremos a eternidade, e o próprio trono de Deus ficará aqui conosco. Irmão, isso é uma bênção. É por isso que devemos crer que todos os sacrifícios que estamos fazendo, que todas as lutas que estamos passando, possamos estar crendo unicamente nessa vitória, porque Deus Ele quer te dar. Então aproveita, meu irmão, a oportunidade que temos hoje. Eu não sei até quando poderemos passar esses vídeos. Eu não sei até quando é que as igrejas vão estar normal para pregarmos a palavra do Senhor. Então, meu irmão, eu te suplico. Aceita hoje as palavras de nosso Deus. Meu irmão, meus tios, minhas tias, meus primos, meus vizinhos, todos os internautas, aceitem o quanto antes a palavra do Senhor. Precisamos nos abster de algumas coisas, que para nós pode ser muito, mas para onde vamos, nada isso vai adiantar. Que eu e você possamos estudar as Sagradas Escrituras, possamos estar aí meditando e orando ao Senhor e vigiando a todo o tempo, porque Deus, Ele quer te dar isso. A vitória já é tua, falta você aceitar. E eu e você possamos ter esse desejo em nossas vidas, e que assim possamos lutar e vencer com Cristo Jesus. Amém? Que seja uma bênção para mim e para você. Irmão, foi uma alegria muito grande estar aqui, terminando esse semestre de escola sabatina e ainda mostrando para vocês que ainda temos a oportunidade de aceitar o nosso Deus. Que essas lições aqui passamos, possamos estar colocando cada vez mais em nossas vidas e possamos meditar na palavra do Senhor. Não esqueçam do informe missionário aí de Portugal, que vai ser lido aí no final dessa lição de escola sabatina. Que vocês possam também ver a situação e a necessidade ali dos nossos irmãos portugueses, para que a mensagem possa ir mais adiante. Que Deus te abençoe e que possamos estar sempre firmes nos caminhos do Senhor. Oremos mais uma vez ao nosso Pai que está nos céus. Pai Santo que habita nas alturas celestiais, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, por mais este belíssimo estudo que nos deu da Tua Palavra, que possamos aproveitar essas palavras e deixá-las guardadas em nossas mentes, para que a nossa razão seja controlada com a Tua Palavra e que possamos agir, ó Pai, como Tu queres. Que o Teu Santo Espírito possa vir sobre cada um de Teus filhos que estão nos acompanhando sempre e que essas palavras venham ser de renovo para nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E assim, irmãos, nos despedimos e conto com você na próxima semana. Que Deus te abençoe.